Oi, oi, gente! Chegando agora na Conte é sexta-feira, sextou e, claro, maravilhosa essa sexta, né? Com mais um feriadão no mês de abril. A data tem uma grande importância na história brasileira. Em 21 de abril de 1792, olha eu, historiadora aqui hoje, ocorreu a morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, que foi um dos maiores nomes da Inconfidência Mineira, uma espécie de revolta da elite de Minas Gerais contra os portugueses. Sua participação nesse movimento resultou em sua prisão e morte, e ele foi enforcado e teve seu corpo esquartejado por ordem da coroa portuguesa. Tiradentes é símbolo de luta e liberdade e, claro, sendo um feriadão nacional, a data modificou o funcionamento do comércio, bancos, repartições públicas de todo o país. Gente, aqui também é cultura, não é só notícia local e do momento, não. A gente faz também aí um apanhado de tudo, porque afinal de contas, nós que somos mães ainda temos que lembrar absolutamente de tudo, porque a criança faz trabalho da escola, inclusive trabalho de Tiradentes. Boa noite a todos, boa noite Marina Martins, não é isso mesmo? Tem que falar um pouquinho do que é, porque tá lá em casa de folga, nem sabe por que tá curtindo o feriado. Valoriza a morte do Joaquim José. Boa noite, pessoal. É verdade, a gente tem que também estar sempre inteirado, né? Muita gente está de feriado, está folgando e nem sabe por quê. Bom lembrar também que essa semana nós tivemos aí a celebração, né, para lembrar o Dia dos Povos Indígenas, né, das comunidades originárias do nosso país. É bom sempre a gente lembrar que nós não fomos descobertos, né? O Brasil foi invadido, os índios já estavam lá há muito tempo. E isso é importante também para a gente falar para as nossas crianças. Uma ótima noite para você, sextou com feriado, coisa boa, né, para muita gente que está aproveitando. Espero que você esteja aproveitando a folga, curtindo, com juízo e, claro, aqui com a gente, seguindo bem informado. Aliás, hoje, além da comemoração de Tiradentes, Brasília, a capital federal, comemora, né, minha gente? Comemora 63 anos, um ano em que acontecimentos terroristas surpreenderam a cidade e o país. O STF, inclusive, começou a julgar essa semana as primeiras denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República sobre bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Lembrando também, né, que teve revelações aí desses fatos. A votação segue em aberto até às 23h59 do dia 24 de abril. Se as denúncias forem aceitas, os manifestantes se tornam réus, ou seja, o processo é iniciado. Nesse caso, um eventual julgamento sobre a condenação não tem prazo para ocorrer, o que depende da coleta de provas e depoimentos, alegações da defesa e da acusação e outros procedimentos de praxe na ação penal. Enfim, o momento é delicado, mas sem deixar de comemorar os 63 anos da capital do Brasil. E olha, tem outras notícias por aqui, viu? Fica com a gente, nós já estamos no ar. Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Gente, a gente vai logo, né, começar essa edição com um alerta. O aumento de casos de dengue em Mato Grosso, né, choveu bastante esses últimos dias, resultou em um alerta da Secretaria de Estado de Saúde, que a Secretaria está orientando a população e os gestores municipais a intensificarem o combate à dengue, zika e chikungunya durante esse período chuvoso. Estamos em um momento muito crítico, foi o que diz o secretário de Saúde de Mato Grosso, Juliano Melo, ao falar de emergências lotadas com sintomas de gripe e dengue. Ele alerta também para sorotipos que podem ser mais violentos para algumas pessoas. Vamos ouvir. Isso é um momento crítico da época do ano, não é um surto, porque todo ano a gente tem problema com influenza e dengue nesse período. Mas estamos num momento muito crítico, tanto para a influenza quanto para a dengue. Basta vocês procurarem uma unidade qualquer, vocês vão ver o volume de pessoas que estão resfriadas ou com síndrome gripal. E esse é um momento crítico do processo, né? A gente sempre alerta que boa parte dessas gripes de hoje tem vacina.
E isso pode estar complicando a nossa situação, as baixas cobertura. A dengue também nos preocupa muito, porque vocês sabem, já é uma dengue tipo 2, ela tem uma circulação recente no estado, e isso pode trazer um problema ainda maior. O hemorrágico é uma das consequências da evolução para qualquer tipo de dengue, né? Essa é uma que pode levar a mais casos graves. Esse tipo 2 rodou no estado em 2019, então até a gente não tinha contato com eles desde então. Então, como ele é um vírus que já vai fazer 12, 14 anos, a gente tem uma preocupação maior, porque muita gente ainda é susceptível a ele. Então, as crianças, por exemplo, até 12 anos, nenhuma teve contato. Assim como muita gente adulta que não teve dengue tipo 2. Uma vez você pegou dengue, você fica imune, né? Então, mas tem muita gente que ainda não pegou, que é susceptível. Então, esse é um período crítico. E Marina, ainda falando sobre o meio ambiente, a SEMA solicitou ao IBAMA celeridade na integração dos dados do novo sistema de comercialização e transporte. Até engasguei, falando tanto de meio ambiente, fica tenso. Mas é isso, transporte de produtos florestais com o Sistema Federal de Rastreabilidade. Bom, essa integração ela é necessária para a fase final de implementação do sistema estadual e para garantir que a madeira seja, de fato, rastreada. Quem explica para a gente é a secretária de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Na reunião que tivemos com a presidência do IBAMA e com a equipe técnica da Diretoria de Florestas, o objetivo foi reiterar e reforçar o pedido do Estado de Mato Grosso para que o IBAMA concentre esforços em garantir a integração do sistema Cisflora 2.0, que traz a rastreabilidade da madeira, com o sistema DOF+, do IBAMA. A nossa ação já está acontecendo, estamos nesse momento realizando a integração e a implantação do Cisflora 2.0 e o objetivo da reunião era reforçar a necessidade de que as respostas do IBAMA e as APIs realizadas por eles para permitir a integração possam ocorrer no menor tempo possível. O interesse na implantação da rastreabilidade da madeira é comum entre os dois estados e é urgente porque iniciamos nas próximas semanas a safra da madeira no estado de Mato Grosso e no Brasil. E vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. O deputado estadual Beto 2A1 do PSB descartou qualquer possibilidade de vir a encarar a eleição majoritária na capital no próximo ano. O parlamentar afirma que tem o desejo de ser prefeito da capital, sim, mas frisa que neste momento não. Neste momento está focado em seu trabalho na Assembleia Legislativa. Seu nome foi lembrado para a disputa eleitoral pelo presidente do PSB em Mato Grosso, deputado estadual Max Russi, que também citou os nomes do secretário de Estado Allan Kardec, do empresário Elson Ramos e da médica Natasha Slessarenko. Na agremiação, também convidou o deputado estadual Eduardo Botelho para se filiar à legenda e disputar a eleição do ano que vem em Cuiabá. Beto 2A1, contudo, acredita que o seu colega de parlamento não vai abandonar a sigla. Novato na Assembleia Legislativa, Beto já responde pela vice-liderança do governo na Casa de Leis e, apesar disso, diz não dirá amém a todas as ações do Executivo Estadual. Na entrevista concedida à repórter Camila Arruda, ele fala ainda sobre as primeiras impressões do parlamento. Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer que eu estou muito feliz. Eu queria muito estar aqui, né? Me preparei para estar aqui. Por mais que eu já tinha sido secretário no município, secretário no estado, mas eu passei um ano aqui como assessor do Botelho, né? Então eu tinha uma vivência um pouco da Assembleia, eu tinha a noção clara do tamanho das demandas, como seria. O fato de eu ser colocado logo no início de vice-líder do governador Mauro Mendes, isso ajudou muito, né? Para que o ritmo fosse cada vez mais intenso. São funções completamente distintas, né? A secretaria, você tem aquela ação específica em determinadas áreas. Fui secretário de Cultura, de Esporte, de Turismo, por mais que são 3 segmentos distintos, mas um tem uma interface com o outro. Agora, aqui não, cada demanda é de um município, cada demanda é de um segmento. O dia a dia da Assembleia, eu me coloquei à disposição aqui, né? Eu estou em 7 comissões, então eu participo do dia da Assembleia. Todo dia tem comissão, todo dia tem reunião, os dias de sessão, as pautas do governo, as pautas que eu acredito. Então,
eu estou muito feliz, trabalhando muito, estou realmente muito grato aos 26.462 votos de confiança que eu tive. Ao assumir a mandato de deputado, também o senhor assumiu o compromisso de ser vice-líder. Isso. Como lidar com isso? Eu tenho muita tranquilidade para isso, né? A construção da minha vida política se deu nesse modelo de gestão, né? Com o governador Mauro Mendes, eu fui secretário dele no município, fui secretário do estado, entendo como funciona esse modelo de gestão, então é muito natural que eu o defenda, naturalmente, porque é de lá que eu venho. Claro que pautas que eu julgo importante vão ser dialogadas, como sempre foi, mesmo no tempo que eu estava na secretaria. O governador tinha um entendimento, se eu tivesse outro, nós dialogávamos e buscávamos sempre uma solução baseada no bom senso. E aqui não tem sido diferente, nós até agora, claro, fazem poucos dias, 60, 70 dias aí de mandato, mas a convivência tem sido muito respeitosa, muito democrática, muito harmoniosa. O senhor, antes de assumir, após ser eleito, disse que o senhor não diria amém a tudo que viria do governo. Como manter essa independência estando na vice-liderança? É com diálogo. Nós temos aí um caso emblemático. O governador mandou um projeto de lei para cá limitando o valor de quantidade de shows de convênio. Eu tinha um entendimento claro que aquele valor era um valor insuficiente, né? Desconectado do dia a dia desse segmento, e fui pro diálogo, conversei com o governador, conversei com a MM, conversei com os municípios, com os produtores culturais, e aprovamos uma lei limitando também, eu acho importante frisar isso, limitando em R$600 mil, mas uma lei que valoriza os artistas locais, que limita o gasto com shows nacionais, mantém a cadeia produtiva de shows e eventos funcionando de forma aquecida aqui no estado, e dialogamos, tivemos um entendimento diferente e chegamos ao consenso. Então, com diálogo, com democracia, o importante é que a gente tem todo mundo que está aqui, sejam os secretários, sejam os deputados, o governador, tem o mesmo objetivo, né? Melhorar a vida das pessoas. Então, quando você tem o mesmo objetivo, às vezes os caminhos são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Então, é mais fácil de chegar a um senso comum. Antes de entrar nessa questão desse projeto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da situação do Gilmar. Ele tem mostrado descontentamento, é nítido o descontentamento dele na questão da liderança, na questão do espaço dele aqui na Assembleia, que foi cortado, digamos assim. O senhor, como vice-líder, tem tentado mediar essa situação? Olha, eu tenho um pensamento distinto. O Gilmar me recebeu com um carinho absurdo. Tá sempre ao meu lado ali, me orientando, me encaminhando. O Gilmar foi um dos grandes líderes de governo da história. Ele está aí há muitos anos, sempre conduzindo de forma magistral a liderança. Para mim é um privilégio ser vice-líder dele, para poder aprender um pouquinho de como fazer exercer uma boa liderança. Só tenho elogios a tratar em relação a ele. O Gilmar está há muitos anos na casa e eu sinto ele vivendo a experiência de muitos mandatos, né? É normal, né? A pessoa vai sabendo os atalhos, não precisa percorrer todos os caminhos como eu preciso percorrer. Ele tem muita vivência, muita experiência. Eu só tenho elogios, só posso dizer do meu agradecimento a como fui acolhido nessa casa, por todos os deputados, em especial o Gilmar, que me acolheu como líder, como vice-líder, me ensinando, me organizando. Mas o descontentamento dele não estou dizendo com o senhor, mas com a situação, que ele não pode fazer parte de comissão, cortar o espaço dele aqui. Foi uma mudança feita pela mesa mas ele diretora. Também reclamou do governo. Do governo, eu particularmente, eu não enxerguei nada pontual. Aqui ele manifestou para mim com clareza sobre a questão da mudança no regimento que ocorreu, mas é uma decisão que não cabe a mim, cabe à mesa diretora de mudar esse regimento para que o líder de governo não pudesse participar de comissões. E o Gilmar, que eu particularmente acho uma grande perda, porque o Gilmar é um cara muito ativo, com muito conhecimento, mas a democracia, às vezes a gente avança, a gente vai para trás, mas eu acredito que o Gilmar continua firme e forte, exercendo a sua liderança de forma plena. O senhor não acredita que isso pode fazer ele recuar da liderança? Não deixo. Nem se ele quiser, eu deixo isso aí. Agora eu queria que o senhor me falasse mais do projeto. O senhor fez um substitutivo, como que foi essa O governador tinha apresentado um projeto de lei que limitava em R$200 mil os gastos com shows e eventos, né? E ele mandou esse projeto ano passado para a Assembleia. Esse projeto estava parado aqui, se não me engano, arquivado.
E logo que a gente chegou, e esse é um segmento que eu vivo, que me diz respeito, que me elegeu. Então é uma política pública, esse fomento a shows e eventos, uma das políticas públicas que fazem parte do desenvolvimento do fazer cultural. Uma das. Mas o presidente Botelho me designou para que eu conduzisse esse diálogo. Então conversei com os prefeitos, conversei com a MM, com produtores culturais, com artistas, com os realizadores de eventos, pessoal de rodeio, dialoguei com os deputados, dialoguei com a área técnica, com a CECEL, dialoguei com o governador do estado, mostrei que esse valor estava muito aquém da realidade do dia a dia, dos custos de eventos, e construímos um novo formato com o aval de todos, onde nós teríamos uma limitação de R$600 mil para os eventos. Desse valor, eu apresentei num formato de 60% para estruturas, palco, som, fechamento, banheiro químico, tenda, brigadista, tudo que envolve a realização, e 40% para shows. Desses 40%, 30% dos gastos com cachês de artistas para artistas local. Teve um substitutivo integral por parte do Dilmar, inclusive, e esse valor ficou 50% para estrutura e 50% para shows, e desses 50%, 30% para gastos com os artistas regionais. Aumentamos um pouquinho a contrapartida para as prefeituras, então se a prefeitura quiser realizar shows, quiser realizar eventos, ela vai ter que gastar um pouco mais, parte de no mínimo 10% de contrapartida dos municípios. Com esse formato, a gente muda o que estava posto. Tinha muitos eventos que fazia convênio de 700, de 800, de 600 mil reais e gastava tudo com o artista de fora. Deixava todo o dinheiro fora do estado, esquecendo o artista local e a cadeia produtiva local. Com isso, nós criamos uma limitação onde o artista local é valorizado, o artista nacional tem uma limitação clara e a cadeia produtiva abastecida. Então, achamos um bom termo. Nesse valor já entra a questão de emenda, é total? Tudo. Tanto para emenda quanto para municípios, exatamente. Tem uma cláusula lá que, caso um evento vá sair fora dessa regra, aí precisa de uma autorização expressa do governador do estado. Por exemplo, Festival de Inverno, Festival de Pesca de Cáceres, que são grandes eventos que duram 45 dias, eventos de âmbito nacional. Aí, casos extraordinários serão tratados e autorizados única e exclusivamente pelo governador do estado. Deputado, agora um assunto que não dá para deixar de falar é a questão das escolas, dessas ameaças que têm acontecido. A Secretaria de Saúde e Educação ontem, com parceria com a Secretaria de Segurança, anunciaram algumas medidas. O senhor acredita que essas medidas serão suficientes? Olha, eu parabenizo já de pronto o secretário Alan, o secretário Rovério, o governador Mauro Mendes, por estarem atentos, né? Nós não tivemos aí aqui no Mato Grosso algo substancial, graças a Deus, mas é tudo muito novo. Nós estamos vivendo um mundo muito novo, né? Na nossa geração isso não acontecia. Não mesmo. Então eu parabenizo a proatividade do governo em já buscar soluções, buscar ações paliativas em relação a isso. Tem uma frente muito grande existindo, talvez um pouco mais, detector de metais nas escolas, temos que entender como isso vai funcionar, mas é uma pauta que nós temos que estar muito atento. Isso está atingindo toda a população. Eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 8 anos, que estavam com medo de ir para a escola. Então é uma pauta importante, uma pauta preocupante, é uma pauta dos novos tempos e que a gente tem que estar atento. Esse governo está atento. A CECEL, por exemplo, vai realizar agora os Jogos Estudantis, já pediu um apoio de policiamento para os comandos gerais das regiões onde vão acontecer. Então temos que ficar atento. É uma nova doença da nossa geração, infelizmente. Espero que esse momento passe o mais rápido possível e eu vou estar atento como deputado, como pai, como cidadão, a tudo que está acontecendo. Essa questão da intervenção ficou muito politizada também por conta dessa rixa entre o governador e o prefeito. Aqui na própria Assembleia a gente vê uma leve divisão por conta de alguns parlamentares que entraram. O senhor não teme que isso vire uma guerra política? Eu vejo isso com muita clareza e em alguns momentos eu preciso frisar sempre, eu friso para alguns. Nós estávamos no colégio de líder, um deputado falou, não, mas o governador vai ter que ter muita sapiência para tocar essa intervenção, porque ele desejou ela.
Ao contrário, o governador não desejou, não é uma iniciativa que partiu do governo do estado. Essa bomba foi colocada no colo do governador para que ele resolvesse. Eu não tenho dúvida que com a quantidade de problemas que esse estado tem, o governador não queria mais o problema do município da saúde de Cuiabá. Mas foi posto a ele, uma decisão judicial, a gente cumpre. Então, aos adversários políticos do governador Mauro Mendes vão sempre usar esse pretexto para fazer uma cortina de fumaça ao que está acontecendo de fato. O que é fato? Fato é que está faltando médico, fato é que está faltando remédio, fato é que tem várias, eu não sei nem de cabeça quantas operações policiais na Secretaria de Saúde do município de Cuiabá. Isso é o fato. Daí, se você quiser achar que isso é uma briga política, aí já é a conjectura que foge da realidade no meu pensamento. Eu sou muito prático, pragmático. O fato é que a saúde de Cuiabá não existe. O fato é que nós temos muitas ações policiais em cima dessa secretaria. E o fato é que o Ministério Público e o TJ decidiram pela intervenção. Aí existe a vontade que a política tem de politizar as coisas, mas eu não vejo isso como uma ação política e reforço, tenho certeza que não era o desejo do governador Mauro Mendes. Falando em política, vamos entrar na questão da eleição. O presidente do partido PSB, o Max Russo, colocou o seu nome como um dos possíveis candidatos a prefeito de Cuiabá na eleição do ano que vem. Como que o senhor vê isso? O senhor tem essa pretensão? Fico lisonjeado de ter sido lembrado. É sinal de que o trabalho que eu fiz como secretário, tanto no município, quanto no estado, quanto a minha votação para deputado aqui no município, que foi uma votação expressiva, chamaram a atenção. Quem não gostaria de fazer pela sua cidade, né? Eu fui acolhido por Cuiabá mudou minha vida, Mato Grosso mudou minha vida. Eu, no período de pandemia, enquanto secretário, fiquei tão grato a Deus por poder ajudar meus amigos, meus trabalhadores da cultura, do esporte. Eu estava à frente de uma secretaria que fez um trabalho importante, uma boa execução das leis de auxílio. Então eu estava feliz e grato de estar lá, e não tenho dúvida que quem não gostaria de ser prefeito da sua cidade, quem não gostaria de poder contribuir, ainda mais quando você não concorda com o modelo de gestão que está posto, né? Então gostaria muito de mudar, virar a chave, Cuiabá voltar a crescer e ocupar o protagonismo que ela merece entre as capitais do Brasil. Mas nesse momento eu estou muito focado na Assembleia, eu me preparei para ser deputado, desejei ser deputado, estou feliz aqui, fico grato pelo presidente Max Russo, que já lembrou meu nome, do governador Mauro Mendes. Eu ando pelas ruas, muita gente fala para mim, eu acho isso o máximo, fico lisonjeado. Não descarto essa possibilidade um dia, mas nesse momento, hoje, eu estou muito feliz aqui na Assembleia, estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo, estou colaborando com o Cuiabá de forma direta e efetiva como deputado, e nesse momento eu não penso nisso. O Max também disse que fez um convite ao Botelho, para ele se filiar ao PSB e disputar a eleição pelo PSB. Como que o senhor vê esse cenário, como filiado do PSB? Olha, o Botelho, eu tenho muito carinho por ele. Fui assessor do deputado Botelho há 4 anos e pouco atrás. Eu estava na Assembleia como assessor do Botelho. Acho ele um cara extraordinário, tenho muito carinho, muito respeito. Mas hoje ele é filiado à União Brasil. Não existe uma janela nesse momento. O Botelho é aquele craque que todo time grande quer, né? Hoje ele está no Barcelona e o Real Madrid convidou ele. O PSB hoje é um grande partido do estado. O nosso presidente Max Russo fez um trabalho absurdo de construção partidária, elegeu 4 deputados, ao lado do União Brasil, a maior bancada, ao lado do União Brasil e do MDB, e deputados, uma bancada forte, ativa. O deputado Botelho seria muito bem-vindo, claro, ao PSB, mas eu não consigo visualizar ele saindo de um partido que ele está lá há tanto tempo, com muitos amigos do governador Mauro Mendes. Mesmo com esse imbróglio interno no União. Mas eu acho que se não tiver imbróglio no partido, não é partido político, né, gente? Isso faz parte, esses diálogos, essas disputas vão acontecer sempre. Eu já fui filiado à União Brasil recentemente, né? Faz pouco tempo que me desfiliei, eu era presidente municipal da União Brasil. E o União Brasil é um partido formado por muitos caciques, né? Muitos personagens históricos
Mauro Mendes, governador, Jaime Campos, Júlio Campos, Dilmar, Botelho, Fabinho, Coronel Assis, uma quantidade de correligionários gigantes lá, né? Que tem história, que tem peso, que tem lugar de fala. Então é normal que um partido com tantos personagens crie um barulho desse. Mas acho que é muito mais barulho do que problema de fato. Mas as portas do PSB, se o nosso presidente chamou, está chamado. As portas do PSB estão abertas. O senhor acredita que o Botelho não sai da União? Mesmo com essa possibilidade de... Eu particularmente acho que não, olhando de fora, mas volto a dizer, olhando a grama do vizinho, né? Daqui do PSB eu tô bem a par. É claro que a gente está no movimento em que todo mundo comenta o disse-me-disse. E Fábio Garcia não ficou de fora. Ele também deputado federal e, claro, assim como Abílio, super interessado na majoritária da capital, diz que não tem nada de desunião no União Brasil, partido dele e de Botelho, que por lá tudo é decidido de forma democrática. Nós já começamos a organização do partido no interior, por exemplo, e tudo que a gente faz no partido é compartilhado na executiva do partido. No União Brasil não há alguém que determine sozinho o que vai acontecer no União Brasil. E a gente faz tudo sob critérios. Portanto, qual foi o critério definido para as primeiras diretórios do partido a serem formados? Eram os prefeitos que já estavam no partido, que iriam disputar a reeleição e que, portanto, esses prefeitos precisam ter a garantia de ter o partido para disputar suas eleições. São 22 prefeitos que estão no União Brasil e que vão para a reeleição. Esses já têm o diretório formado. Agora a gente vai para os próximos passos. Mas tudo isso será feito dentro de um ambiente democrático, junto de toda a executiva do partido, exatamente para que a gente busque o consenso. A pesquisa é um instrumento, é mais um instrumento a ser utilizado em definições de eleição, que todos usam, mas nunca é somente um único instrumento, né? Vamos dar um exemplo. A gente teve recentemente 2 pesquisas que foram divulgadas sobre Prefeitura de Cuiabá, né? A pesquisa da Percente, e em vários cenários da pesquisa da Percente eu saio na frente do Botelho. E teve a pesquisa do MT Dados, que o Botelho saiu na minha frente. Portanto, pesquisa é apenas um instrumento, pesquisa quant, qual, mas há muitos outros instrumentos, há grupo político, há coligações, há uma série de instrumentos para a gente olhar. E uma pesquisa qualitativa, ela não é matemática, ela não é 1 mais 1. A gente precisa ler, interpretar, e a gente precisa de um conjunto de pessoas lendo, interpretando, tentando entender o que aquela pesquisa quer dizer. Por isso que a gente precisa sentar, reunir, interpretar os instrumentos que estão à disposição para depois definir um caminho. É assim que sempre se fez. A gente não está inventando roda aqui. Bom, depois dessa entrevista em intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias. Fica com a gente. Agora na Conte. Volta já!
A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. De volta com Agora na Conte, com as notícias desta sexta-feira, notícias que movimentaram a semana, viu? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, respectivamente da Fazenda e do Planejamento, entregaram essa semana o tão comentado e esperado projeto de lei complementar, chamado de novo arcabouço fiscal, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. Se aprovada pelo Congresso, a proposta vai substituir o teto de gastos, que é uma regra que limita a inflação, o crescimento de grande parte das despesas da União. O economista Feliciano Azuaga explica pra gente quem é que vai pagar essa conta mais uma vez. Essa semana é uma semana movimentada que vai impactar o bolso de todo mundo que está nos escutando. Foi entregue nessa terça-feira o arcabouço fiscal, que é um nome pomposo, mas para explicar que é uma coisa que todo mundo conhece no dia a dia, que é um plano para equilibrar as contas. Mas diferentemente de uma família, ele busca equilibrar as contas do governo. Quando o governo gasta demais, quem acaba se ferrando é quem está escutando, né? Quem paga a conta, quem paga os impostos. Quando as contas do governo não fecham, ele vai ter que arrumar mais dinheiro para conseguir pagar a infraestrutura, os investimentos, o funcionalismo público. E uma forma que o governo faz para conseguir equilibrar suas contas é aumentar os impostos. Ele também teria uma outra opção, que seria cortar os gastos, mas isso a gente sabe que é muito difícil de fazer, então ele vai aumentar os gastos. Isso tem um impacto direto para a população, porque aumenta os impostos. Isso é muito ruim e também faz com que os juros acabem ficando com um valor mais elevado. Isso significa menos dinheiro no bolso do cidadão comum e o crédito ele fica mais caro. E isso gera uma consequência que as pessoas conhecem na prática também, é que torna mais difícil você comprar aqueles itens que precisam de financiamento, a casa própria, o automóvel, aquele novo móvel da cozinha. Então isso é um problemão e a roda da economia começa a girar de uma forma muito mais lenta. Então isso é muito ruim. Essa proposta ela chegou na mão do Arthur Lira e ele deve colocar em plenário para discussão até o dia 10 de maio. Mas quais são as novidades desse arcabouço, né, que é esse nome bonito? Primeiro é que o arcabouço ele traz duas mudanças que eu considero importantes. A primeira mudança é que ele vai aliviar para o governante que descumprir as metas. Antes, no teto de gastos, se você descumprisse a meta, você tinha uma responsabilização. Virava um crime. Nessa nova regra, eles deram uma aliviada. Quem descumprir a meta não vai ter uma punição, não vai ser considerado mais um crime de responsabilidade pelo presidente. Então, deram uma aliviada ali para os governantes. O segundo ponto também importante é que 13 tipos de gastos, eles não vão contar para fazer o cálculo se você está cumprindo ou não a meta. Imagina que se você tivesse um cartão de crédito, mas não conta a gasolina, não conta os seus gastos de restaurante. Então, assim, é uma conta que fica um pouco furada também. Mas dentro dessas contas que não vão contar no cálculo do governo, entra aí gastos com fundos de saúde, gastos com Universidade Federal, faz o resultado lá ficar mais bonito lá na frente. Um outro ponto também é que o governo vai apresentar um plano para reduzir esse furo que está atualmente no orçamento projetado em 150 bilhões de reais. É muito dinheiro que o governo vai ter que apresentar um plano nos próximos dias para falar, olha, eu tenho esse buraco aqui e eu vou de alguma forma zerar esse buraco para o ano que vem. Então, agora é acompanhar essa novela que vai virar agora no Congresso Nacional e torcer para que isso não onere os nossos bolsos lá no futuro. E acompanhar o que vai sair do arcabouço fiscal. Bom, nosso parceiro Feliciano Azuaga explicou, né, quem deve pagar essa conta. Lula e Haddad entregaram a proposta nas mãos dos presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco, e a expectativa é que a tramitação seja rápida. Segundo Lira, a ideia é aprovar o arcabouço na Câmara até o próximo dia 10 de maio, gente. Isso com mais de 308 votos em plenário. Lembrando que a casa tem 513 deputados, não é? Ângelo Cruz, a expectativa é grande em torno dessa votação, não é mesmo? Agora na Conte. Os bastidores em Brasília.
Oi Marina, Camila, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Sinalização importante dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em relação à previsão da votação, análise, né, desse texto lá pelo plenário da Câmara dos Deputados, que trata justamente sobre o arcabouço fiscal. E segundo o Lira, então, a previsão é de ser votada até o dia 10 de maio. A declaração, inclusive, foi dada pelo parlamentar lá no Palácio do Planalto, ao lado do ministro Fernando Haddad, que é um entusiasta, né, em relação a esse texto, do líder do governo na Câmara, José Guimarães, e foge, inclusive, do protocolo adotado por ele de comentar as questões relativas ao governo na casa em que preside. Um ponto que chama bastante atenção é que Arthur Lira quis abrir mão do protagonismo em relação à tramitação desse texto, porque, segundo ele, não é ele quem determina a aprovação ou não, que o presidente apenas, então, cabe a ele fomentar as discussões, facilitar o debate e pautar também o debate no tempo adequado. E diz que tem um compromisso e até mesmo um desafio muito grande de discutir a reforma tributária no primeiro semestre. Um outro ponto também é que, segundo ele, tinha-se aí no arcabouço fiscal e todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Então, portanto, seria esse prazo o mais adequado possível até o dia 10 de maio na Câmara e que ele acha que isso atende bem a um debate tranquilo em relação ao tema. Lembrando que Arthur Lira chegou a prometer o seguinte, né, concluir as discussões sobre o arcabouço na casa em apenas 15 dias. Inclusive, ao lado de Lira, durante esse anúncio, estava Fernando Haddad, né, afirmando que o desejo então é ter o projeto aprovado pelo Senado ainda no primeiro semestre deste ano para avançar nas discussões sobre a reforma tributária e elaborar o projeto de lei orçamentária anual, LOA, do ano que vem. E segundo o presidente da Câmara ainda, as medidas complementares ao arcabouço para ampliar a arrecadação devem facilitar a aprovação da reforma tributária e também antecipar as discussões relacionadas a essa área. Porque, segundo Lira, a reforma tributária é outra questão nacional e também outros interesses vão dificultar ou facilitar a aprovação, e aí vai depender da competência, né, em votar o arcabouço por parte lá do Congresso Nacional, isso inclui a própria Câmara e também o Senado, e das medidas saneadoras que sirvam de alicerce para esse assunto, segundo avaliou ali o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que esse texto do novo marco fiscal contém 7 páginas e 10 artigos com os limites da margem de crescimento das despesas acima da inflação, entre 0,6% piso e 2,5% por ano. O projeto também estabelece limites individualizados para o crescimento das despesas dos poderes executivo, judiciário e Ministério Público, Tribunal de Contas da União, TCU, e também Defensoria Pública. O que chama a atenção é que, diferentemente do apresentado inicialmente pela equipe econômica, o projeto não inclui as trajetórias de metas fiscais de resultado primário das contas públicas anunciada pelo ministro Haddad. 0% em 2024, 0,5% em 2025 e 1% em 2026, último ano do governo Lula. Essa informação, inclusive, já tinha sido antecipada, né, há algum tempo e causou uma preocupação muito grande entre os operadores da Bolsa de Valores. Mas é muito difícil, né, porque tem que sempre ajustar os ponteiros junto aos empresários, também até mesmo mercado internacional, Bolsa de Valores, ou seja, sempre acaba mexendo muito com a Bolsa. Não é fácil trabalhar com a economia no país e Fernando Haddad sabe dessa dificuldade, porque os indicadores precisam estar na melhor maneira possível para o mercado reagir de maneira positiva e não de maneira negativa. E quando se fala de arcabouço fiscal, claro que sempre há uma reação do mercado. Lembrando, inclusive, também que há a previsão de uma espécie de âncora, na verdade é nem uma âncora, né? É meio que um puxador. Por exemplo, caso as contas públicas saiam do eixo, aí tem como puxar esse dispositivo, né, no texto é previsto, para poder tentar equilibrar as contas públicas, que é uma outra preocupação, então, por parte ali do Ministério da Economia. E também uma outra questão que é muito estudada pelo governo, e acredita-se que é a possibilidade da redução da taxa de juros aqui no país. Eu volto com vocês. E agora vamos falar de um assunto muito bacana, não é? Desde 2018, o Dia Mundial da Criatividade abre inscrições para voluntários, anfitriões, parceiros, inspiradores e participantes do Brasil e do mundo que querem fazer parte do ecossistema de criatividade e inovação em suas cidades. Essa semana a gente ainda falou um pouquinho sobre o evento, que já está rolando, inclusive, não é? Começou dia 20, segue até amanhã, dia 22 de abril, ou seja, ainda dá tempo de participar.
É o maior festival colaborativo de criatividade do mundo e oferece palestras, workshops, apresentações e experiências exclusivas e de graça, viu? Para acelerar a sua revolução criativa. Isso, a Gabriela Arantes conversou com o Manuel Vicente, que falou sobre o tema deste ano, a era dos criadores de impacto, também relacionado à saúde mental, tema mais necessário do que nunca. Vamos ouvir essa entrevista. Agora na Conte. Entrevista. Essa semana é a Semana da Inovação, né? Já que dia 21 é o Dia Mundial da Criatividade. E você está participando do evento aqui em Cuiabá, né? E vai falar sobre saúde mental. Eu vou trazer essa ponderação com relação à responsabilidade dos influenciadores na saúde mental de quem consome o conteúdo e como que as redes sociais, os algoritmos de redes sociais podem, certamente, alteram o emocional das pessoas que consomem. Essa que é a grande questão. Vou compartilhar parte da minha história pessoal, porque eu acabo conhecendo um pouco dos dois mundos no momento em que eu sou psiquiatra e passo a atuar como influencer também. Então, a partir desse momento, eu consigo ter uma perspectiva da influência e da relação que as massas têm com as mídias, com pessoas famosas, a partir de uma visão um pouco mais crítica e mais prestando mais atenção à saúde mental, ao que faz bem. Eu não deixei de ser psiquiatra, apesar de ter participado de um reality show. Mas, então eu quero trazer essa provocação, realmente ser uma provocação para pensar em formas mais sustentáveis emocionalmente de manter as redes sociais pelas próximas décadas. Você acredita, claro, que realmente os influenciadores têm uma grande responsabilidade a partir do momento que você cria uma página ou algo do tipo, você abrange muita gente, né? Então, assim, tem que tomar certo cuidado com o que fala, né? As marcas que compram os algoritmos as redes, as plataformas vendem os algoritmos para as marcas e as plataformas buscam um engajamento, que é o que eles vão monetizar com as empresas, as marcas, os compradores, né, desse algoritmo. E esses dois elementos, eles têm um objetivo muito numérico de conversão, de reter a atenção, de reter o tempo da pessoa dentro daquela plataforma. O elemento humano, ele aparece... O primeiro momento que o elemento humano aparece é com o influenciador. Então, o influenciador, ele é capaz de se tornar um filtro de qualidade e de responsabilidade para aqueles que vão ser atingidos pelo conteúdo dele. Então, a ideia é fortalecer esse papel do influenciador quase como um ativista lutando pelo direito e pelo bem-estar de quem está confiando nele com o tempo e com o engajamento. Toda essa percepção que você teve aí sobre esse tema, ela já existia antes de você participar do reality, por conta de ser psiquiatra e tudo mais? Porque você também gostava bastante de rede social, né? Antes de entrar lá. Sim, eu já era influencer antes, eu já era mais local influencer antes. Então eu já refletia sobre isso. O único ponto que para mim mudou bastante, e foram insights novos, foi a relação que as pessoas têm com fama, a forma como elas criam ídolos em pessoas famosas. Então, isso foi algo novo, foi uma percepção que eu não tinha, que é do como que as pessoas criam essa projeção de idealizada de algumas pessoas famosas que elas admiram e passam a amar, a acompanhar exaustivamente, dedicam horas e horas do seu dia a esses processos de acompanhar pessoas famosas ou reality shows. Na psiquiatria, tem uma forma de explicar isso? É um fenômeno que acontece em diversos formatos, né? Não é antigo, porque
pensando bem, as pessoas se apaixonam por times de futebol há décadas, e times de futebol não são nada além de uma ideia, de um conceito. Então, paixão e fanatismo por uma marca, uma ideia, é algo muito antigo já na nossa sociedade, né? Enquanto já que se organiza em grupos, é natural que se organize também nessas predileções de times de futebol, de religiões, de partidos políticos, mas o que acontece é que nas últimas décadas os indivíduos têm ganhado cada vez mais força frente a instituições de forma geral. Talvez não força financeira, mas simbólica, pelo menos. Então, hoje, antes, toda fala de um artista que trabalhasse numa rede de televisão passava pela rede de televisão. A rede de televisão, o jornal, ele era o órgão emissor das informações. A coluna social do jornal era o que chancelava quem que ia ter destaque ou não. A partir do momento em que as pessoas passam a ser produtoras de conteúdo nesse século e se tornam, cada pessoa se torna ela mesma uma emissora de TV. Então ela se torna a própria estação de rádio, a própria televisão, o próprio canal. Então elas passam a ter um destaque maior no dia a dia das pessoas. A gente passa a ter um acesso muito mais intenso a individualmente cada pessoa. E pessoas eu não denomino exatamente artistas, né? Porque artistas têm uma habilidade de cantar, de atuar, de fazer alguma coisa, de criar uma arte, um conteúdo, e nós passamos a ter, há algum tempo, pessoas famosas que não têm exatamente essas habilidades que nós conceitualizamos como artísticas. Então são pessoas cujo atributo é serem interessantes ou serem de alguma forma engraçadas, mas o acompanhar a vida dela passa a ter o próprio conteúdo. Então você começa a mesclar conceitos do que é o ator, do que é o espectador e do que é o conteúdo. A vida pessoal do ator passa a ser o conteúdo, o espectador passa a também fazer parte disso, e a pessoa que está produzindo conteúdo passa a se assistir num ciclo muito novo para a gente compreender de mídia, né? Você já tem mais de 290 mil seguidores no Instagram, e assim, como que fica essa relação de você influencer e você psiquiatra, né? Porque no seu Instagram você fala sobre isso. Qual que é a importância disso, das pessoas estarem vendo o seu vídeo? Às vezes as pessoas não têm um dinheiro para conseguir fazer uma consulta, mas ali já dá para ter um norte, né? A minha ideia com a influência é realmente democratizar e atingir o maior número de pessoas possível. Então, dentro da minha programação ainda para esse ano, e tem exatamente conteúdos para empoderar as pessoas no momento em que elas forem buscar serviços de saúde mental. Então, é muito mais fácil fornecer as pessoas com informação e a partir daí elas passarem a pressionar o sistema do que tentar mudar o sistema de saúde inteiro. Então, a ideia é que esse ano eu fortaleça mais essa capilarização do meu conteúdo para chegar nas pessoas, independente de onde elas morem, e elas possam entender a saúde mental de uma forma muito mais ativa, e a partir daí conseguirem, nas cidades delas e com os profissionais delas, com os psicólogos, os psiquiatras, os médicos que atenderem elas poderem ser exigir mais qualidade desse serviço e terem mais acesso à saúde mental. E eu queria saber, assim, você de Cuiabá, mas o que mudou na sua vida depois de ter participado? Mesmo não ter entrado, mesmo ter ficado na casa de vidro, o que mudou na sua vida, assim? Mudou muito a minha visão de sociedade, foi expandida a minha visão de sociedade, então eu consegui enxergar camadas e questões que eu não tinha acesso antes. Eu consegui
enxergar, por exemplo, alguma parte do que é o mundo da fama, do que é esse conceito de fama, e mudou também o meu direcionamento de energia, de foco, que agora fica muito mais voltado para a produção de conteúdo. Eu mantenho como psiquiatra, mantenho nos meus atendimentos normalmente, todas as semanas, mas antes esse era o meu único foco, basicamente. Agora existe um outro ponto de investimento, de tempo, de dedicação meu, que é a produção de conteúdo. Você tendo participado de tudo isso, como que ficou a sua saúde mental em relação a tudo que aconteceu? Fiquei muito bem, porque eu trabalho, né, eu tenho meu autocuidado e gerencio a minha vida com muita sustentabilidade emocional, assim. Então, eu estava muito bem, eu trabalho muito bem na espiritualidade já há algum tempo, eu faço meditação, eu faço exercício físico, eu faço terapia, então eu faço o que toda pessoa deveria fazer antes de tentar entrar num reality, ou entrar em um reality, né? Então eu cuido da minha saúde mental, porque os reality shows são jogos de saúde mentais, né? Eles são jogos de sentimentos e de saúde emocional. Então eu já entrei muito preparado e muito seguro do ponto de vista mental, então emocionalmente eu fiquei muito bem. Eu só tive coisas boas, só tive momentos bons desde que tudo aconteceu, foi tudo muito positivo, e eu sigo na minha rotina de cuidado. Quando ela está bem trabalhada, é difícil alguma coisa te atingir. Seus planos, você me disse aí que você vai focar mais nessa questão de criar conteúdos daqui para frente. Claro, vai exercer como psiquiatra, mas pretende fazer palestras, ficar mais focado realmente nas redes sociais. Como que vai ficar aí o seu trabalho daqui para frente? A partir do mês que vem eu já vou iniciar o meu podcast, então eu vou começar a fazer um podcast que já era o que eu planejava para o futuro, mas eu vou conseguir adiantar esse planejamento. Então mês que vem já vou começar o podcast com uma equipe do audiovisual aqui de Cuiabá. Eu estou trabalhando com uma relação bem próxima do mercado publicitário, então tenho feito algumas campanhas para marcas que me procuram, e vou começar a lançar cursos online. Eu já tenho curso, eu já fiz o meu primeiro lançamento de curso online ano passado para psicólogos, mas eu quero explorar mais isso. Então esse ano eu pretendo lançar pelo menos 2 cursos online, que vão ser para o público geral e para psicólogos principalmente. Tem uma outra pergunta aqui, porque você era um dos poucos médicos que trabalhavam com isso aqui em Cuiabá. Estimulação magnética transcraniana. É algo polêmico, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Como que funciona esse tratamento? É um tratamento de ponta para depressão, né? Eu sou especialista no tratamento de depressão. É um tratamento de ponta para depressão, que eu tive contato inicialmente quando eu estagiei em Toronto, no Canadá, no maior centro da América do Norte de estimulação magnética. E aí eu trouxe alguns protocolos e alguns conhecimentos aqui para a clínica em Cuiabá. E é um tratamento muito bem respaldado por evidência científica, pela Anvisa, pelo CFM. Então, ele é um tratamento muito consolidado no mundo inteiro para tratar depressão. É uma forma de neuromodulação. Então, nós conseguimos modular o funcionamento do cérebro usando pulsos magnéticos, como se fosse um ímã. Então, a partir de um ímã, a partir de um pulso magnético, eu modulo o funcionamento do cérebro, que é uma forma muito diferente de atuar da psiquiatria que se convenciona a usar medicações somente, né? Então, a atuação apenas química, ela sempre vem com um porém de efeitos colaterais relativos a ganho de peso, sonolência, alguns problemas que são inerentes à química, sempre existirão. A modulação magnética, a neuromodulação, ela não vem com esses efeitos colaterais e tende a ter um efeito bem mais rápido, é um tratamento muito mais seguro do que as medicações psiquiátricas. A única questão é que, apesar de ser um tratamento muito consolidado, usado no mundo inteiro,
com muitos protocolos internacionais, ele ainda não está no rol da ANS de tratamento obrigatório para os planos de saúde. Então, diversos pacientes fazem o tratamento via particular ou através dos planos de saúde via judicial. É um tratamento que, como ele não é experimental, como ele é muito bem respaldado, como existe muita jurisprudência nesse sentido, as pessoas conseguem ele pelos planos, mas via judicial. Então, o único ponto que atrapalha hoje em dia o acesso das pessoas é esse, que pode ser um pouco mais burocrático, né? Mas elas conseguem. E tem se expandido cada vez mais a estimulação magnética. Você pretende participar de outro reality? Pretendo, conforme a proposta. Alguns realities são bem legais, certamente eu gostaria de participar. Mas agora o meu foco total é na minha profissão, né? Na produção de conteúdo e tudo isso. Então, eu não serei uma personalidade que fica buscando exposição na mídia a qualquer custo. Muito antes da minha exposição na mídia, o que realmente traz valor é o meu trabalho, né? Eu trabalho enquanto médico e como produtor de conteúdo também. Quem que você tá torcendo pra ganhar esse BBB? Hoje em dia eu tô torcendo pra Amanda. Médica, tá simpática, não é nenhuma... A gente não desenvolveu, acho que no Brasil não desenvolveu o amor por ninguém nesse Big Brother, mas é uma pessoa bacana que seria uma boa vitória. E a gente fica por aqui. Aproveite bastante a sua sexta, sábado, domingo. A gente se vê na segunda-feira novamente. Fechou. Ó, excelente feriado, restinho de feriadão, né? Aproveita aí o final de semana e a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, na segunda-feira. Até lá. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta na segunda na Rádio Conte e no portal Leia Agora.